Eu sou a engenheira Érica Giba e este é o podcast Papo de Prédio. Aqui a conversa vai até o último andar. Direito e engenharia podem andar juntos ou são inimigos? Hoje você vai descobrir aqui no Papo de Prédio. Eu sou Érica Giba e aqui a conversa vai até o último andar. E nossa convidada, eu sou engenheira, mas a nossa convidada é advogada. Então nós vamos ver se hoje a gente vai ter uma briga ou a gente vai se unir. Marine Vasconcelos é uma advogada condominalista e ela tem especialização em gestão de conflitos. Marine, seja bem-vinda ao Papo de Prédio. Muito obrigada por ter aceitado participar e é uma honra tê-la aqui, porque Ah, você é uma referência no mercado condominial. Érica, eu que agradeço pelo convite, porque mais do que parceiras de mercado, nós somos grandes amigas. Verdade. E você sabe que eu fiz questão de vir, de prestigiá-la. Nós temos nos acompanhado nessa jornada de profissionalização das nossas empresas, das nossas funções. Vários obstáculos de mercado e me sinto muito honrada de me unir com você hoje para a gente falar um pouquinho mais daquilo que a gente se especializou para fazer. Então, muito obrigada pelo convite. Marine, vamos começar. Você é uma advogada que é especialista em condomínio, no mercado condominial. Me fala como é que você chegou para esse mercado. Eu acho que como todo mundo chega, eu comecei dentro do meu condomínio. Eu já na faculdade morava num condomínio, meus pais, né, proprietários, eu comecei a acompanhar as discussões que envolviam a gestão. E aí calhou de, assim que eu passei na OAB, assim que eu me formei, de ter uma assembleia no condomínio e várias questões estavam sendo levantadas. Eu falei, bom, naquele momento não me senti apta a fazer nenhum tipo de levantamento, mas eu comecei a me comunicar com o síndico e com a administradora da época, solicitando as pastas de prestação de contas, principalmente porque eu queria entender, né, todos aqueles números, receitas, despesas, fundo de reserva, enfim. E eu comecei a sentir uma resistência Hum. tremenda da gestão daquele condomínio em ser transparente, que devia ser uma obrigação, devia ser uma coisa orgânica, natural de Básico. toda gestão, não estou falando só de condomínio, né? E ali eu comecei a entender que existia alguma coisa errada e comecei um movimento depois que eu consegui alguns poucos né, documentos e entender o que de fato estava acontecendo, que tinha substância para tomar alguma providência, eu reuni um quarto de assinatura de condôminos, fizemos uma assembleia de destituição. Claro que isso envolveu ações judiciais e tudo mais, mas tive êxito. E foi aí, minha querida, que o bichinho condominial me picou. E eu já saí da faculdade, já atuando nessa área, me especializei, eu fiz pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, fiz outros cursos, tenho outra pós-graduação em Direito Processual Civil e Empresarial. Também trabalhei na gestão pública, então, apesar de ser advogada, eu sou uma entusiasta da gestão e tem muita gente que me critica, tá? Eu acho que gestão começa dentro de casa. A Sim. gente nasce organizando as nossas próprias vidas. Gestão não se aprende em curso na faculdade. Eu defendo que gestão nasce com você. O que você consegue fazer é aprimorar isso através das Do conhecimento, especializações, né? né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né, na minha vida pessoal e espelhei isso para minha vida profissional. E com a bagagem que eu adquiri no governo do estado de São Paulo, na prefeitura de Ribeirão Preto, eu trouxe para o alto rendimento da gestão condominial. Marine, vamos pegar o condomínio. O condomínio ele tem certas particularidades, né? Muitas. Então é importante também na hora do síndico, do condomínio, do conselho, buscar essa assessoria jurídica, saber se aquele advogado ele tem familiaridade com o assunto condomínio, porque ele tem muitos detalhes, realmente são muitas particularidades, né? O que que você aconselha assim para quem
não é uma simples, olha, eu preciso de um advogado, né? Porque o dia a dia de um condomínio requer muitas coisas, até mesmo uma simples comunicação, um comunicado ali, olha, vai haver tal, ou uma resposta dentro de um grupo de WhatsApp, tudo isso envolve, né, uma assessoria jurídica especializada, né, Marine? E preventiva, né? Prevenção é tudo. É a minha palavra favorita. As pessoas que já me ouviram falar em outros ambientes sempre vão me ouvir dizer: quando você está com um problema no coração, você não vai procurar o clínico geral. Você pode até ir no clínico geral para conseguir um encaminhamento para o cardiologista, Sim, mas em regra você tem o foco em procurar um especialista para aquele problema que você tem, né? E com o advogado é a mesma coisa. Se você está procurando uma pessoa especialista em direito do trabalho, procure o advogado especialista em direito do trabalho. Se você precisa de uma assessoria jurídica para trabalhar, para te ajudar e ser um braço direito preventivo para o seu condomínio, busque um advogado que seja, no mínimo, especializado em direito condominial, né? E a gente estava até comentando aqui nos bastidores, sobre essa complexidade do mercado condominial, sim. mas o quanto nós, que estamos inseridos nesse ecossistema, também precisamos nos movimentar para que a gente consiga profissionalizar ainda mais o Importantíssimo, né? nosso mercado. Porque, embora o condomínio não seja uma empresa, não tenha natureza jurídica de empresa, gente, o funcionamento dele é como se o de uma empresa fosse. Exatamente. Então, assim, eu me deparo muito com empresas várias, né, que prestam serviços para condomínios e que também prestam serviço para outras instituições. Por exemplo, sei lá, vou chutar. Ai, uma empresa de infraestrutura e de tecnologia que tem lá na carteira Indústrias. indústrias ou, sei lá, supermercados, né? Exato. Então, ele tem todo um procedimento, ele tem toda uma entrega de documentação, ele tem que ter toda uma entrega de certificação. Quando chega na hora de prestar serviço para o condomínio e o condomínio exige esse mesmo fluxo, que nada mais é do que um fluxo de segurança jurídica para ambas as Sim. partes, a empresa pega e fala: Nossa, mas para que todo esse rigor para um condomínio? Mas é importante porque o que a gente, mas além disso, alguns, como você disse, alguns condomínios exigem, a empresa reclama, fica meio reticente. Só que eu também tenho percebido, como sendo do outro lado, como prestadora de serviço, eu percebo que muitos síndicos não sabem que documentos solicitar na hora da contratação de Ah, um mas tem de prestador de tudo. serviço. Tem do lado daí, tem do Isso, lado de cá, tem exato. para todos os gostos. Tem. É por isso que a gente está aqui, para focar na capacitação do nosso Isso, mercado. profissionalização do mercado, Exatamente. porque eu percebo que muitas vezes, a empresa contratada, a empresa que venceu a concorrência, ela não tem um mínimo para dar a segurança jurídica. E aí é importante trabalhar a engenharia e, jurídico junto, né, o direito juntos, né, por exemplo, Marine, vou te dar um exemplo prático. Às vezes a empresa que está sendo contratada, vamos supor, vamos pegar um exemplo de contratação de empresa para restauração e pintura de fachada, que é um dos serviços com maior valor para um condomínio. Então, essa empresa que vai ser contratada, ela às vezes não tem um capital social no contrato Às vezes não tem ali, muita não coisa. não tem uma sede própria, não tem um engenheiro ou um arquiteto que faça parte do seu quadro de funcionários ou até mesmo o seu quadro ali de prestadores de serviço fixo. Ele simplesmente assinou como responsável, mas ele não vai até a obra, ele não conhece a obra, não sabe. Então, se acontecer alguma coisa tecnicamente que precise ser ali corrigido ou até mesmo uma obra paralisada ou feito um aditivo, esse engenheiro ou arquiteto, ele não vai comparecer, porque ele não tem vínculo com essa empresa, ele simplesmente entregou ali uma RRT ou uma ART. Então, o síndico tem que ter essa preocupação, né? Porque depois, quando a coisa estoura, e aí o jurídico vai falar onde é que estão os documentos, onde é que estão as pessoas responsáveis, você também do seu lado da assessoria jurídica vai ficar É. vendida, né, Marine? Eu acho que o que que nós precisamos colocar como critério? Síndico, você não precisa saber tudo. Ninguém E tudo sabe de bem. tudo.
E é por isso que ele precisa ter parceiros, Sim. né? Eu costumo brincar, antes eu falava de tripé para o síndico, hoje eu incluí Já mais mais um. um. Então eu falo sobre assessoria jurídica, sobre assessoria de engenharia. Hoje eu coloco a questão contábil, né, e a depender alguns outros serviços um pouco mais nichados e especializados, tá? Mas no mínimo esses três, tá? Engenharia, Direito. jurídico e a questão contábil mais focada à auditoria, porque é muito mais tranquilo o síndico ir para uma assembleia de prestação de contas já com as contas auditadas, né, do que Sim. depois esperar ser questionado em Ou ser relação às suas contas. surpreendido no meio de uma assembleia. Mas aí é que tá o pulo do gato, que o brasileiro negligencia em relação ao preventivo, e é nesse É, sentido que a gente joga no mesmo time. Aliás, exato. nós jogamos muito no Mesmo mesmo time, time. mas em relação à atuação preventiva, a gente tem muita sinergia nesse sentido. Então, o síndico, ele precisa ter parceiros, porque o síndico ele vai receber uma documentação, seja para validar uma obra dentro de uma unidade privativa, ou seja, para Hum, vamos falar lá do começo, né? O síndico não tem capacitação técnica, mais experiente que ele seja, a menos que ele seja engenheiro também, de sim, bolar um escopo para você fazer uma pesquisa de mercado, sim. né? Então, assim, eu preciso contratar uma empresa de obra de fachada. Pois bem, o que é que você vai contratar exatamente? É, Quais são os critérios mínimos que essa empresa precisa atender, quais são as certificações que ela precisa entregar. sim. Então, ele precisa ter essa assistência técnica de um engenheiro do condomínio que o ajude a bolar esse escopo, e ele precisa ter assessoria jurídica por trás que tenha essa sinergia para depois fazer uma conferência sobre o aspecto jurídico. Por quê? Eu, como jurídico, a primeira coisa que eu faço é pedir a documentação que faz parte do due diligence, que é a diligência prévia, que é puxar a capivara daquela empresa. Porque muitas empresas se portam de uma forma no mercado quando ela está oferecendo um serviço, mas ela executa de uma maneira de baixa qualidade ou fora dos critérios legais, Sim. né? Então a gente pede lá toda a parte de certificações, a gente pede lista de clientes, a gente pede atestado de capacidade técnica, a gente pega as certidões daquela empresa nos tribunais, em vários âmbitos, federal, estadual, municipal, Bom, parte de impostos, mas não para por não, aí. porque, por exemplo, aí na parte da engenharia, a gente precisa das questões ali. Essa empresa ela é credenciada no CREA ou no CAL? Essa empresa tem as certificações, por exemplo, no caso de fachada, trabalho em altura? Os funcionários estão devidamente treinados para essa função de trabalho em altura, que é a NR35? Esses funcionários são CLT? São prestadores de serviço autônomo? Tudo. Aí você fala, ah, mas faz diferença? Faz, por causa do seguro de vida, porque é um trabalho de risco. E você como assessoria jurídica sabe, o condomínio responde também, junto com a empresa, se acontecer alguma coisa. Perfeito. É a questão como que é? Solidário, né? Sim, O responsabilidade da solidária. solidária. Se a empresa não vai assumir, o condomínio assume. Exato. E aí, vamos supor, o condomínio, como você disse, ele não é uma empresa, ele não tem um caixa, assim, ele não produz, né? Ele não é produtivo, ele não vende É, nada. Então, não tem pode. finalidade de lucro, né? Então não dá para Exatamente. sair assim É. esbanjando. Então, aí você recebe um processo trabalhista porque a empresa que você contratou não tinha o devido seguro de vida ou até mesmo o seguro da obra. Érica, vamos falar real? Vamos. Receber uma reclamação trabalhista é o de menos. E quando acontece um acidente de trabalho, você Sim, já teve alguma ocorrência grave que o que te salvou foi justamente a atuação sim, preventiva sim. da GLG Já Construções? tive, há muitos anos atrás, esse acidente marcou assim, porque houve uma briga, dois funcionários tiveram uma desavença e um deu com a enxada na cabeça do outro, Causos condominiais. causos condominiais. Aí a gente socorreu, foi a Claro, primeira primeira coisa, coisa né, que a gente fez, socorrer. fizemos o socorro, e aí depois você vai fazer a averiguação, o que que aconteceu, o que que levou. E aí, na verdade era por causa brigaram,
A desavença foi por causa de uma ferramenta, Olha só. que a pessoa: "Não, é meu, você que pegou", você acusou, e aquele que foi acusado falou: "Não, eu não peguei", e foi com a enxada para cima do outro. Bom, enfim, fomos para o primeiro foi um foi para o hospital, o outro foi para a delegacia, né. Eu fui acompanhando, que eu estava na obra, fui acompanhando aquela pessoa até o hospital, até os familiares serem avisados e chegarem. Depois eu fui para a delegacia, porque eu tive que ser, ouvida pelas Uhum, autoridades. Aí foi instaurado um processo, porque houve ali, uma tentativa, foi considerado uma tentativa de homicídio. uhum. E aí, por quê? Tem agravante, não tem? E aí a gente também teve que chamar o advogado da empresa, porque a gente, como empresa também, a Também gente tem que tem ter. assessoria jurídica. E inclusive aí a assessoria jurídica diz o que você faz: "Ó, tem que mandar por justa causa, tem que dispensar, não pode, tem estabilidade", toda uma situação. E aí foi aberto um processo para verificação, porque foi considerado, além de ser uma tentativa de homicídio, foi um acidente de trabalho. Por quê? Porque ocorreu durante o período de trabalho e dentro de um condomínio. Né, e a importância de vocês serem uma empresa que imediatamente trataram e tomaram Já providência. acionamos o nosso jurídico, acionamos Uhum. o departamento contábil e departamento pessoal, e também ali, mas nós tínhamos tudo documentado, entendeu? Então, aí isso facilita. Sem dúvida. E assim, por exemplo, vocês que trabalham com serviço em altura NR35, Sim, vocês são uma empresa que estão devidamente certificados. Se sim, acontece algum tipo de ocorrência, vocês têm um fluxo para seguir, sim. né. Você já teve algum tipo de ocorrência em Já em altura? altura? Já. Em 2018 foi eu tive um funcionário que teve um mal súbito no 23º andar. Ele estava pendurado? Estava. E como é que vocês souberam? Como é que foi tudo Porque a isso? gente está sempre sempre tem o acompanhamento e normalmente, nunca se desce sozinho numa fachada, um único funcionário, sempre tem que ter ou alguém aqui embaixo dando assessoria, ou mais alguém Olha, descendo gente, que dica paralelamente. maravilhosa, É, hein. Subiu alguém, tem que ter. nunca sozinho, Não. sempre tem que ter a retaguarda, ou Ou junto com ele ou embaixo, ou embaixo, isso, ou ou em em cima. cima. É, normalmente a gente tem o líder que fica em cima, a gente tem um ajudante aqui embaixo tomando conta das cordas, e aí a gente sempre tem uma pessoa descendo em paralelo. E aí o que que aconteceu? A gente viu que ele teve realmente, ele ficou pendurado. A sorte, devidamente Gente, equipado, usando todas as olha aí, EPIs, ele estava com cinto de segurança do segurança, trabalho. trava-quedas, porque a cadeirinha, como ele passou mal, a cadeirinha se soltou. Sim. Só que aí ele ficou preso pelo trava-quedas e tinha uma linha de Gente, vida olha a paralelo. importância de uma empresa É, seguir fazer todo medicina e segurança isso do do trabalho, trabalho. NR, certificações. NR35 Você em salvou dia. uma vida. Então, e aí a gente não sabia o que tinha acontecido, se ele tinha desmaiado, se era ao chegar lá, e a gente também não sabia se ele estava vivo ainda. Meu E Deus. aí, rapidamente, a gente teve que, a pessoa que estava descendo na paralela, teve que ajustar a corda para que chegar mais próximo a E ele, fazer o fazer resgate. um Que resgate. também era uma pessoa já treinada pela Treinado. NR35, Sim, todo mundo treinado. tem os primeiros socorros. Aí ele, com o rádio, porque a gente tem rádio, né? Aí já, com o rádio, já mandou, ó, ele está respirando. E aí a gente já acionou o SAMU para poder, Assim que eh, ele descesse, descer-se. E aí a gente, quando, prestou todo o aí quando ele atendimento. chegou, aí a gente faz também, toda a equipe é treinada nos primeiros socorros, aí a gente já fez ali o atendimento, Isolou o aplicou o local local, bonitinho. colocamos ele devidamente, fizemos todo até a chegada do SAMU. Aí ele, na verdade, tinha tido um infarto, Meu e Deus. detalhe, Que pode ele acontecer com e qualquer ele pessoa. e os exames, você sabe que o funcionário que é treinado para descer, ele tem exames complementares ao ser contratado, para indicar se ele tem alguma doença, Uhum. pressão alta, Periódicos, inclusive, exato. né. E no exame dele não tinha dado nada, estava tudo normal. Mas aí o médico explicou que está todo Gente, mundo olha a sujeito. responsabilidade da empresa Sim, que trabalha com altura. altura.
exames periódicos para aquele É. funcionário que sobe. E caso e aí ele foi afastado, ficou no INSS até se recuperar, enfim. Mas caso viesse a acontecer alguma fatalidade, para que o seguro Fizesse a seja, cobertura adequada. tudo tem que estar em ordem. O seguro vai verificar, ele estava com os equipamentos corretos, o procedimento de resgate foi feito de acordo com a norma, de acordo com a certificação. É, a coisa mais difícil do mundo é você conseguir acionar uma seguradora, porque a Exatamente. seguradora vai fazer de tudo para recusar a cobertura, Você né, ou para como recusar advogada cobrir o sabe sinistro. que Então é assim, é imprescindível que a empresa esteja andando na linha, tenha certificações, que tenha agido dentro do procedimento adequado para que o seguro fato, realmente cubra se aquele viesse sinistro. a acontecer realmente uma fatalidade, o seguro cobriria, mas aí entra mais uma vez a prevenção. Por que que a gente não deixa para, não, é NR35, os primeiros socorros, o treinamento da equipe, você tem que fazer antes de que aconteça algum acidente. Perfeito. E falando em altura, foi uma coisa que nós conversamos aqui nos bastidores também, que eu sinto essa falta de informação. Érica, o que que você indica para as pessoas, o síndico, o que que o síndico precisa analisar no quesito ART, RRT? Então, contratou uma obra. Ele precisa ter, obviamente, uma ART ou RRT de execução. E o que mais? Por exemplo, falando de altura, Ele tem quais são os requisitos para uma ancoragem, que é alguma coisa muito Sim, por específico? exemplo, o que a gente tem percebido, que muitos síndicos às vezes não se atentam, que ele não tem um sistema de ancoragem para fazer a manutenção. Essa manutenção não é da fachada em geral, não é só para pintura. Se aconteceu alguma infiltração e ele Pontual. pontual, e ele precisa verificar se aquilo vem da fachada ou se é interno da unidade, como que ele vai fazer qualquer acesso no 20º andar, se ele não tiver um sistema de ancoragem. E muitos condomínios acham que o sistema de ancoragem é aquele que foi feito durante a construção do prédio, e não é. Aquele lá, ele é provisório durante a construção. Gente, ó, outra informação É. valiosa, hein? Então você tem que contratar uma empresa para falar: olha, o meu sistema de ancoragem é o que realmente está dentro da norma ou é aquele que foi feito durante a construção? Porque durante a construção, a norma ela tem uma outra visão. Porque como Tá, a fachada ainda não está pronta, e mesmo assim ele precisa de um sistema de ancoragem, então esse sistema de ancoragem é diferenciado, tá. mas ele não é definitivo. E aí você precisa fazer Uma uma adequação nesse adequação. sistema de E aí você ancoragem. tem empresas especializadas, o engenheiro vai lá, ele faz os cálculos, porque assim, cada ponto de ancoragem ele tem que suportar tantos quilos, tantas, né? Ele tem que estar. A gente tem um aparelho que faz o teste para verificar se ele está devidamente fixado, porque tem Uhum, pontos na fachada que ele pode não ir até a profundidade adequada uhum. e ele pode soltar. Então você tem um aparelho que você faz ali o teste. Opa, ele está devidamente, ele vai suportar 150 quilos, 200 quilos, e aí, entendeu? Tá E preso está preso o suficientemente ali suficiente. na estrutura. E esse sistema de ancoragem, ele tem que ser revisto a cada um ano e meio. Ou então o condomínio, cada vez que ele vai prestar um serviço, vamos supor, nós vamos fazer um serviço de pintura e restauração de fachada. Ele Ok, tem que. você checou o seu sistema de ancoragem? Qual foi a última vez que você fez o teste? Gente, mais um item para o É, checklist dos é. síndicos, hein? Porque muita gente Então, esquece isso. junto com a contratação da empresa de É, fachada, fazer a verificação do sistema de é. ancoragem. Porque se você não fez uma verificação e desceu, você pode, às vezes, ele está com Uhum, corrosão, uhum. ele pode estar, por causa da ação do tempo, da chuva, sol, ele pode estar comprometido, você vai ter que fazer uma substituição. Então, tudo isso outra coisa. Vai contratar uma empresa,
verifica aquilo que eu estou te falando. Os funcionários têm o certificado, que é o NR35, que é o trabalho em Os altura, funcionários são próprios, próprios. que E eu outra, sei que a GLG é altamente comprometida nesse sim, com sentido. isso. A gente faz questão, por quê? Questão de seguro, questão das cobranças, a questão da qualificação, porque hoje a gente vive um apagão de mão de obra. Então, a GLG, ela encontrou uma maneira de lidar com isso, é treinando a própria mão de obra. Então, ela é Qual que é quantos anos tem seu funcionário mais antigo? 22 anos. Olha, gente, É o quer Márcio. prova social É o de Márcio. solidez empresarial maior do que essa? Não É. existe. A GLG tem 26 anos, o Márcio está com a gente há 22. Nossa, que maravilha. Isso É. é música para os ouvidos de É. um jurídico. É. O Ma- E o Márcio começou como ajudante. E aí hoje ele é um. Foi treinado, foi Foi capacitado, treinando, teve um plano de carreira, é, cresceu. cresceu. Que E bacana. aí ele vem com a gente aí, nesses 26 anos, está há É. 22. E bem, temos então o fluxo. Fluxo inicial, tenha um engenheiro do condomínio para te ajudar a elaborar Uma um escopo assessoria, de sim. contratação. Aproveitando esse gancho, Marine, o que a gente às vezes percebe é que o síndico, e como você disse, ele não é obrigado a saber tudo. E o jurídico também não vai saber qual é o escopo de um serviço de Técnico, engenharia sim. técnico. Então, o que a gente tem percebido, às vezes, que o síndico vai ter dificuldade em equalizar as propostas. Ele recebe ali 3, 4, 5 propostas e cada uma fala uma coisa. Por isso aqui precisa ser bolado o escopo. O que É, que quer dizer isso? Você vai contratar exatamente aqueles itens. As exatamente. propostas têm que vir dentro desse Isso. Por escopo. É como se exemplo, fosse um é, edital. quando você tem uma assessoria técnica de um engenheiro, ele vai elaborar. Então, por exemplo, eu chego lá no condomínio e falo, qual o serviço que você vai fazer? Ah, vai fazer o serviço da fachada? Então, a gente já sabe, mobilização, documentação, aí a gente já fala, vai restaurar tanto, vai lavar tantos metros quadrados, a gente já faz o mapeamento Tratar da infiltrações, rachaduras. calafetação, vai entrar, não vai entrar, você faz. Vai, por exemplo, vai pintar o guarda-corpo das sacadas, vai pintar o teto das sacadas, tudo isso é definido. Então, quando a empresa recebe a solicitação da proposta, isso já vai definido. Porque Uhum. senão o que a gente tem visto é assim, cada empresa coloca de um jeito, Sim, uma obra você recebe uma cotação de 300 mil e a reais, outra 1 milhão. outra de 1 milhão. Aí você fala, nossa, tá caro. Não, mas espera aí, vamos ver O se o que cada um escopo está oferecendo. está adequado, É, né? Porque, gente, nem tudo é preço, principalmente quando a gente fala de uma mão de obra tão especializada, sim, né? Então, tá aí a importância do síndico ter essa assessoria técnica para fazer um escopo sim, e para receber os orçamentos e analisar para saber sim. se esses orçamentos estão dentro desse E aí escopo. vai entrar, como você disse, você puxa a capivara da empresa, e aí a gente, pela experiência, a gente dá algumas dicas para o jurídico. Jurídico, verifica se essa empresa ela é cadastrada, ela é registrada no CREA ou no CAL. Jurídico, verifique se essa empresa tem sede própria, verifique se ela tem seguro para a obra, apólice aberta ou fechada, verifique se ela tem a apólice de seguro de vida para os funcionários, porque trabalham em altura, por exemplo. Na verdade, quase todos os serviços de engenharia ele tem algum risco, né? No elevador tem riscos, na parte elétrica A tem gente trabalha para riscos. mitigá-los, mas Exatamente. Não, não eliminá-los. tem. Mas a diferença é como você vai lidar com eles. E se Uhum, você fez preventivamente uma pólice, o treinamento da equipe, vai ser mais fácil uhum, eh, mitigar perfeito. essa situação. Por isso é que, já respondendo à sua pergunta inicial, engenharia e jurídico Devem. devem ter total sinergia, porque esse processo ainda não acabou. Não. A segunda parte seria essa due diligence do jurídico, de receber toda a documentação, de puxar a capivara. Muitas coisas o jurídico não vai saber, vai ter que complementar de acordo com o que a engenharia vai falar, olha, mas isso aqui, olha, mas aquilo ali. A gente vai fazer a análise do contrato, que é um outro filtro, Sim, né? Porque a gente precisa ter todas as especificações técnicas ali
muito bem elaboradas. É, e uma Vamos falar de uma coisa básica, Érica. sim. Quantos contratos você pegou com um cronograma daquele jeito? Gente, cronograma de Cronograma. obra. Então, o pessoal confunde muito o que é um cronograma. Então, O aí ele que é man um o cronograma, cronograma Érica ele Giba? mostra ali exatamente quanto tempo é previsto para cada etapa ser executada. Então, lá a gente coloca mobilização. Quantos dias levarão para ser feita essa mobilização para essa obra? E assim, o cronograma ele não é genérico, ele é feito por obra, ele é personalizado. Perfeito. E aí a gente entra na terceira etapa. Passamos pelo escopo, escolhemos a empresa dentro de critérios, analisamos as certificações, assinou o contrato, está tudo certinho. Gente, não para por aí. Existe Não, uma coisa chamada acompanhamento acompanhamento, da execução da obra. sim. E aí, de novo, o condomínio precisa ter o seu assistente técnico, o seu engenheiro para cumprir o cronograma. Por quê? Assim que a empresa contratada for concluindo essas etapas, o condomínio síndico tem que falar assim: o engenheiro do condomínio, chega mais. Uhum. Vamos fazer uma visita técnica para que você possa atestar se aquela etapa está concluída com Ou não. conformidade ou apontei algumas não conformidades e emite-se um relatório para fazer com que aquela empresa promova a correção, porque síndico não vai olhar para uma fachada. Não, e você nem consegue. Por exemplo, tem coisas que a gente não consegue ver aqui de baixo. Vamos supor, o que está lá no 10º andar, você não vai conseguir enxergar daqui de baixo. Então, aí a gente tem, ou Não, se a for um arranha-céu, então, então, Deus me aí livre. a gente tem equipamentos. Hoje a gente tem tecnologia a favor da engenharia e do direito. Então, assim, tem drones. Além do drone tradicional, a gente tem drones com câmeras termográficas. E aí, ou então, às vezes, é necessário que desça um funcionário devidamente qualificado para verificar se aquele ponto de infiltração que foi Descer na apontado na cordinha. cordinha. O drone, às vezes, não, O não drone, supre. às vezes, o drone não vai conseguir verificar se foi calafetado ali devidamente. Ou, Uhum, olha, ali tinha um ponto de infiltração. Por exemplo, a uhum, câmera termográfica apontou uma infiltração ali, naquele local. Foi feita a correção? Vamos ver. Então, a gente desce literalmente uhum. lá e a pessoa vai É. falar: olha, foram feitas todas as etapas para a correção da infiltração, não foi, então Uhum. precisa voltar aqui neste ponto. E E aí você olha, tem que ter todo esse acompanhamento. Outra coisa é assim, o síndico não vai saber, por exemplo, a gente tem uma etapa, então a gente faz ali, tira, vamos supor, tem um desplacamento. Então você tem que pegar e com uma ferramenta, uma trincha, você tem ali em volta, descasca toda aquela parte. uhum. Aí você tem que fazer a recuperação. Olha, chegou, o que está acontecendo? Porque a pessoa que está lá na porta vai me falar: olha, está aparecendo a ferragem. Não, não está aparecendo. Tem corrosão, não tem corrosão. Vamos supor, se falar que tem corrosão, sim. Se É uma, falar, é uma forma de trata tratamento. um. Não, então É o passa outro para. É tratamento. outro tratamento. Ah, é a velha história da tinta emborrachada ou não? É, Ai, explica isso pra gente, Érica. então, Porque as pessoas acham que a tinta emborrachada vai é a resolver melhor que tudo? existe, Não, serve para tudo. não. A tinta emborrachada ela é muito boa, mas ela não é Ai, para gente, olha, dá vontade de todos. rir, porque isso É, é tão. é Como a que assim, desinformação é, acaba com É o que assim, trabalho. nós estamos aí nos últimos 2 anos, a tinta emborrachada virou A salvadora da da pátria. pátria. Ela é uma tinta realmente muito boa, Marine. Só que ela não é para todo mundo. Então você tem Que que ir vai lá. depender da situação Sim, detectada. não, e assim, depende do revestimento que você tem. Tem pastilha? É argamassado? É uma monocapa? É um cristaline? Porque assim, é textura, cada Superfície tem demanda uma. um tratamento específico. E aí a tinta emborrachada nem sempre é apropriada para o seu caso. Então, é assim, mas eu tenho clientes que bateram o pé e não, eu quero a tinta emborrachada.
Porque entendem que ela, em tese, É, teria uma qualidade maior, uma exato. durabilidade maior. Então aí a gente, como profissional, como engenheira, eu tenho obrigação de falar: "Olha, não é a mais adequada para o tipo de superfície do seu condomínio". "Não, mas eu quero". "Ok, então você vai se E responsabilizar, as consequências são porque, essas. pode aparecer ali, Bolhas. bolhas". E É, a tinta emborrachada, ela é realmente emborrachada. sim, Ela é um elástico, assim, então a água vai uma entrar bexiga ali. d'água. A água vai entrar, ela vai formar aquela bolha e ela vai ficar assim, ela não estoura. A água não evapora E aí ela vai para onde? para dentro da unidade. E aí o condomínio vai ser responsabilizado, porque aí não é um problema do proprietário, porque É um fator a externo. infiltração não veio de um vazamento interno da unidade. Aí quem responde? O É. condomínio. Aí o condomínio vai ter que tratar a fachada novamente. E a A unidade unidade. privativa que Sim, eventualmente tenha sido prejudicada, como já exatamente, já aconteceu. aconteceu, do condomínio inclusive ter que arcar com móveis planejados e Móveis, tudo mais. pisos, Muita pin situação clássica de cobertura. a cobertura é um caso A à par parte. Mas o que eu queria levantar aqui é esse ponto de sinergia que você falou sobre o condomínio, aproveitar a estrutura que ele tem e saber que jurídico e engenharia precisam se tratar. Porque se a informação ela para em algum canto, o problema ele vai permanecer, ele vai preexistir de qualquer forma. Então, assim, Sim, se existe um cronograma, se o condomínio fez toda a lição de casa, chamou o engenheiro do condomínio para ele fazer a visita in loco, para emitir um relatório que eventualmente tenha tido uma não conformidade, o que que o condomínio, a gestão tem que fazer? Passar isso para o jurídico notificar a empresa porque assim, para Marine, as adequações. Não é, adianta parar. não, não pode parar. Porque assim, Marine, problemas, principalmente em reformas, obras em geral, ela tem imprevistos. Mas como você lida com isso é que vai fazer a diferença. Exatamente. Então, assim, teve um problema, vamos corrigi-lo. Mas, assim, às vezes, dependendo da empresa, você não vai nem precisar acionar o jurídico. A própria assessoria técnica vai apontar e a empresa vai corrigir. Sim, Mas, em alguns casos, vai porque precisar também vai falar existir a com. sinergia entre o engenheiro do condomínio Sim, e a empresa e a de engenharia empresa, contratada. exatamente, porque elas vão estar sempre ali se comunicando Uhum. sobre o cronograma, porque às vezes você tem que fazer, adaptações. Tem que adaptar o cronograma, porque a gente tem chuva, a gente tem períodos de ventos, a gente aqui em É São famoso Paulo, caso foi tudo, força maior. Aliás, estamos vendo um El exatamente. Ninho aí que É, promete, né, Érica? Os síndicos exatamente. precisam, Se se está, preparar para esse momento. então existem, imprevistos. Seja, por exemplo, essa época do ano, que é um período de seca, pouca chuva, está chovendo mais do que o normal. Olha só. Então, aí isso afeta os trabalhos externos no condomínio, Uhum, né? Seja pisos ali externos, quadras, até mesmo as piscinas. uhum. E olha como o jurídico é importante também nessa etapa da execução da obra, que, por exemplo, você falou: "Ah, precisamos subir um drone". A gente precisa encaminhar um comunicado Sim, para os devidamente avisando. condôminos, avisando com É, antecedência razoável de que sim, vai subir o drone sim, por uma questão de privacidade sim, dessas pessoas, né. E sim. tem muitos condomínios e empresas que não tomam esse cuidado. E aí o grupo do condomínio, o E olha, WhatsApp do síndico vira aquela coisa. Marine, mesmo a gente passando o comunicado que vai subir um drone com antecedência, às vezes a gente se depara com situações, por exemplo, Conta, conta. a gente se depara com situações inusitadas e não esperadas. Por exemplo, vou contar uma mais leve. Leve. Por exemplo, a situação, a moradora, ela viu o drone e ela achou que o drone estava espionando ela. Tá, E não, e a gente, na verdade, quando ela viu o drone subindo, só que assim, ela não, como ela não conhece o drone, ok, ela não sabia para onde estava virada a câmera. tá. Ela viu o drone pairando, A sacada dela, tá?
Me Mas o filmando. não, mas na verdade a gente estava filmando o outro lado. A câmera Tá. estava virado para o A lado contrário. paisagem O lado contrário. A gente estava vendo uma parede da do torre da condomínio da frente. outra torre. Só que ele estava pairando ali. Ela falou: não, tá me espionando. E ele está aqui parado, né? Porque ele ficou pairando ali porque a gente identificou um ponto de infiltração. Tá. Então a gente precisava fotografar e filmar com mais atenção. E aí ela mandou áudio para o síndico e não satisfeita, ela desceu. E ela veio com tudo. E aí a gente falou: não, calma, calma. A- Pessoalmente ela foi abordar vocês. Aí a gente mostrou para ela, falou: a gente está filmando a torre contrária. A câmera está virada para lá, a gente não. Não, mas não satisfeito, não, ó, eu mostro para você. Falei: você quer assistir o que foi gravado até agora? Aí ela viu e viu que não estava. Mas assim, ela tinha sido comunicada, e aí no comunicado a gente fala, manter as cortinas e janelas fechadas, porque mesmo a gente colocando tudo isso, ela desceu, foi nos abordar, a gente mostrou, porque não tem problema algum, olha, a gente não estava filmando a Claro. sua unidade, e quando a gente passa pelas unidades, a gente passa muito rápido, a gente não tem interesse nenhum em olhar dentro da Uhum, unidade, uhum. porque, inclusive, normalmente, quando a gente está utilizando o drone, eu estou do lado, ou tem o outro engenheiro ou arquiteto, a gente está sempre, porque o intuito realmente é verificar a fachada, não é Bisbilhotar o a vida telhado, privada. porque a gente também trabalha, ou mesmo uma impermeabilização das lajes, então o nosso foco, o nosso olhar está na obra. Uhum. Mas já aconteceu da gente estar avisando também e a gente passar. E aí, naquele ponto, ter alguém numa situação assim, um pouco mais de Íntima. vulnerabilidade. E aí a gente rapidamente já passa, a gente Uhum. já sobe, a gente não fica parado ali, vamos supor, a gente está subindo. Porque assim, a gente não olha para o drone, a gente está olhando aqui, A a imagem. imagem. Eu estou aqui no controle, então eu estou vendo a imagem. Se eu ver qualquer situação de intimidade, a gente já, opa, a gente passa para o lado, para o alto, para baixo, mas já aconteceu, tá? Mas veja, a Pessoas importância do condomínio agir de maneira preventiva, porque se tinham comunicado, acontecer qualquer tipo de reclamação. e é mais comum do que se pensa, tá? As pessoas esquecem, estão lá no seu momento em casa, enfim, de Pode liberdade, acontece. acontecer, né? Mas As a pessoas estão gente, dentro das suas casas, mais mas importante, foram foram, avisadas. Só foram avisados. negligenciaram É, ali data e horário. a pessoa Ou tem gente que parece que faz de propósito, né? Porque vai é saber. sabido que não pode namorar na sacada e muita gente não tá nem aí com a norma interna. Tem muita gente que namora na sacada. Por quê? Porque parece que faz questão de ter Talvez audiência. o exibicionismo, a gente não sabe qual é o fetiche dessa Tem pessoa. doido pra tudo. Tem tudo. Mas, Érica, falando um pouquinho, gente, eu virei entrevistadora aqui porque eu estou aproveitando para tirar dúvidas, né? Se eu tenho dúvida, todo mundo Todo tem. mundo tem. Sobre laudo técnico de engenharia, né? Eu já fui síndica, né? Eu estou síndica de um condomíniozinho de 5 casas e é o máximo que eu vou fazer na sindicatura da minha vida, tá? Não quero, não tenho a menor vergonha de dizer que eu não dou conta, eu prefiro a parte jurídica da Jurídica. coisa, porque é mais fácil você orientar e executar o síndico que É, execute. Mas vamos lá. Eu sempre orientei, e eu como síndica também sempre fiz isso, seja para um condomínio em implantação, sim. seja para um condomínio que já tem determinada idade, mas que eu estou assumindo no momento, eu sempre tive o cuidado de contratar um laudo técnico de engenharia, porque eu Importante. sempre entendi que aquilo serviria como um mapa de atuação para mim. Porque às vezes eu penso que o mais grave é uma infiltração na fachada, quando na verdade o laudo vai me apontar que eu estou com um problema muito mais grave, muito mais crítico no telhado, Sim, né? Ou, sei lá, uma corrosão nas bases, como já sim, aconteceu comigo, inclusive, sim. que eu achei que o problema, que eu tinha que revitalizar a piscina porque os condôminos estavam querendo, É, mas quando eu produzi o laudo, eu vi que eu estava com um problema gravíssimo nas é. fundações, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Marine, eu oriento vários síndicos, os amigos que a gente tem, quando você vai, seja na implantação, ou vai assumir um condomínio, mesmo que ele tenha ali 5, 10, 30, 40 anos, contrate uma assessoria técnica.
Porque você não sabe o que é que foi feito ou deixou de ser feito. Porque muitos síndicos acabam fazendo Maquiando. o que aparece. Então, tomem muito cuidado com a parte estética. Ah, ter um jardim é bom? É. Uma piscina revitalizada? É bom. Mas, às vezes, como você disse, às vezes, quando a gente faz o mapeamento ali, a gente se depara com serviços que devem ser feitos com mais urgência Isso. do que o É. jardim ou a piscina. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Tem um condomínio que ele é de 1972. Eu fui recentemente fazer uma visita. Chegando lá, ele tem vários pontos de infiltração e as causas dessas infiltrações são várias, não é uma. Uhum. Então, ele tem um problema sério. Só que ele também tem um problema na parte elétrica. Nossa, água com elétrica. Então, a infiltração, ela ainda não. A elétrica me preocupou mais do que a infiltração, Uau! porque para todo lugar que você olhava, você se deparava com fita isolante. E o quanto isso é grave sob o aspecto Você pode técnico? ter um incêndio. Uau! E ali, os moradores, E como é que esse condomínio consegue receber? então, não consegue. Não tem. Eu acredito que não tenha, tanto que a síndica está para assumir, e aí me chamou e não vai conseguir um AVCB, porque não tem nem corrimão nas escadas. Tanto que no dia da visita, a, a pessoa que estava para assumir como síndica escorregou na escada. Que isso? Aí eu falei, pronto, primeiro acidente já no novo mandato. E ali tem muitos idosos, Uhum. entendeu? E a parte elétrica tá caótica. E uma outra coisa que me chamou, eles ainda têm botijão a gás no prédio. Não tem gás encanado. Então também, aí tá a elétrica com É, problema. realmente não E vai conseguir botijão, receber. não consegue. Uhum. Uma situação que eu vivi como síndica, eu era síndica de um condomínio de 1997, Olha aí, tá? mais novo até do que. E aparentemente o condomínio bem mantido, ele estava com uma fachada bacana, a subsolo, garagem do térreo estava pintadinho, assim, você vê que a pintura era nova. Então, assim, eu tinha muita demanda dos condôminos, porque a área comum deles lá, que era imagina, Ribeirão Preto, que é um Calor, sol calor. para cada meio ser humano, simplesmente trancado no Uhum. cadeado, a área do chuveirão, uma área da piscina numa cobertura com uma vista maravilhosa para o centro de Ribeirão Preto, aquilo estava parado há nada mais, nada menos do que 13 anos. Nossa, Ninguém muito tempo. tinha pegado, né? Eu falei, gente, vamos lá, vamos cotar, vamos começar a movimentar, mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer um laudo técnico de Sim, um engenharia para que a gente mapeamento. já ter um parâmetro geral, porque a gente também precisa, a gente tem um É caixa isso que eu ia falar. que tem um Esse limite. mapeamento ele te dá quais são as prioridades, porque quando a gente faz o laudo, a gente mapeia ali o, a prioridade, Uhum. aquilo que é só Vem estético, os níveis de vem, vem, criticidade, vem. né? Então, E nesse ele te laudo, dá por uma exemplo, orientação. ele vem do número Vem, 10 até o isso, 0. O isso 10 é mesmo. o mais crítico, que é até É, vermelhinho, aí vem para o isso, laranjinha, vem para o é, amarelo, vem para o verde. Então, isso. o síndico ele vai saber aonde que ele tem que investir aquele dinheiro do condomínio, que é um dinheiro limitado, é um dinheiro que está previsto, que está aprovado. Ele não tem mais de onde tirar, né? Eu falei, gente, então vamos fazer, já que é para fazer bem feito, eu já sei que a demanda de vocês é essa, mas vamos analisar para ver se o prédio está estruturalmente saudável. Que eu vou mexer, afinal de contas, numa piscina vazia, há muitos anos, toda É rachada, isso que eu ia falar. Quando você esvazia. né? Não sou técnico, mas você olha ali pro Então, mas buraco, você aí eu fala, vou falar. Uma coisa que quase todo mundo comete esse erro, tá? Quase todos os condomínios e até mesmo residências. uhum, Esvaziar a piscina. Ah, ela está com problema, vamos Não. lá estava esvaziado, sei De- lá, acho que há 13 Você tem que anos. deixar um pouco de água, porque senão ela realmente vai.
ter problemas Sucumbir, vai. vai sucumbir, que Aí foi você depois do que eu soube lá, que então você não praticamente ia ter que ser pode. construída De novo, do zero. uma outra piscina, mas enfim. E quando eu recebi o resultado do laudo, eu tive essa constatação de que o grau 10, o mais vermelho possível, era a base das colunas lá do Prioridade. subsolo, que estava lindo, que estava pintado, ou seja, Maquiado. tinha sido totalmente maquiado e negligenciado pelas gestões anteriores. Eu tive que chamar uma nova assembleia, né? Falar, gente, ó, tá aqui o resultado do laudo. Eu sei que vocês querem a piscina e o chuveirão, mas olha o que que foi apontado. Não sou eu que estou falando, né? São os técnicos. É, E aí a gente teve que mudar o plano. sim. A gente teve que agir conforme os níveis de criticidade maiores para depois pensar num investimento, num retrofit ali da área comum. Marine, você como a parte da assessoria jurídica, não sei se você vai ter a mesma impressão que eu. Eu, às vezes, vejo os condomínios realmente trabalhando naquilo do que os moradores veem. Então, é a parte estética. Então, assim, vamos fazer um playground, vamos pintar a quadra. E aí, aquilo que é estrutural, que é claro que, como não foi feito uma manutenção preventiva, a corretiva é sempre mais cara. Então, quando você vai mexer, por exemplo, nesse caso que você falou, mexer na estrutura, no subsolo ali da garagem, é um valor muito alto, porque você vai ter que investir em reforço estrutural. Você vai ter um custo, um Exatamente. valor ali alto. E só que eu vejo muitos síndicos ainda trabalhando na Uhum, parte estética e empurrando ali uhum. para debaixo É. do tapete essa questão por causa do valor, porque assim, ele chega na assembleia, o playground custa 10.000, vamos colocar, né, 10 Uhum. mil, e um reforço estrutural vai custar 500.000. Óbvio. É. Mas será Ah, que ele não tem que estar, quando ele levar para a assembleia, ele tem que estar com isso, como é, laudo e também a forma como ele coloca, é. ou não. Isso é uma outra Me, luta. porque aí você vai me falar, porque você já foi síndica, está síndica, e você também tem o lado Jurídico jurídico. preventivo. É, É uma outra luta que a gente precisa hum, entrar na batalha no mercado condominial. É a parte da diplomacia, sim. né? Ser eleito síndico também envolve questões políticas e está tudo certo. E isso faz parte da natureza de uma eleição, né? Mas tem muito síndico que não está muito disposto a fazer o que precisa ser feito. Ele está muito mais preocupado em ser como um gestor público, de fazer aquilo que as pessoas simplesmente olham, Uhum. do que fazer o que precisa ser feito, né? Não existe impedimento nenhum de você querer fazer um investimento no playground, desde que você esteja fazendo o arroz com feijão bem feito, né? Porque ainda que, por exemplo, o seu condomínio esteja na garantia da construtora, se não ficar demonstrado que o condomínio fez o dever de casa, Sim, ele perde essa ele garantia. perde a garantia, né? Então, assim, sim, eu percebo que ainda hoje, para vários tipos de contratação, o preço é o que ainda manda, infelizmente, né? E faz parte do meu desafio e do seu desafio como players do ecossistema condominial, a gente tentar corrigir essa cultura, porque o barato sai caro, Sim, sim. Barato sai caro, sai. sim. E aí, falando no barato sai caro jurídico, você já teve problemas assim das unidades? Porque reforma em unidade, vamos supor, quando um morador chega novo ali no condomínio, ele quer tirar as paredes, né? Ele tá numa moda, assim como a tinta emborrachada, tá uma moda do conceito Ambientes integrados. aberto, É. ambiente aberto. E hoje em dia, a maior parte das construções novas, ela é feita na alvenaria estrutural, e que você não pode mexer em parede alguma, nem nicho no banheiro você consegue colocar. É E aí a verdade. pessoa quer colocar um nicho, e ela acha que, mas o que que vai fazer um furinho ali, um recorte ali na parede do banheiro? Não é, o que que vai causar?
causa que, primeiro que ele não foi pensado para aquilo. E hoje, por exemplo, antigamente você tinha uma espessura de parede ali entre 20 e 25, hoje não chega a 15. Érica, eu costumo brincar. Eu tenho uma brinca, isso eu não li em lugar nenhum, isso é meu. Se as pessoas soubessem o que é ser prefeito, o que é ser síndico, o que é um casamento, ninguém fazia Fazia nenhuma isso. dessas três coisas, porque os riscos são enormes. Síndico, você tem que saber que você tem uma lista imensa, imensa, tem um checklist imenso para É, cumprir. Então, até agora a gente falou de engenharia sob o aspecto da área comum. isso. E o que nós vamos falar agora também não deixa de ser área comum, porque é segurança estrutural, Sim, que afeta a área comum como um todo, a coletividade, mas sob o aspecto das unidades privativas. Ai, a unidade é minha, a propriedade é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. A partir do exato. momento que você faz alguma coisa que afeta a coletividade, isso passa a ser um problema, sim, do síndico, sim, da gestão do condomínio, né? Então, uma outra coisa que eu falo para os meus clientes síndicos, que é altamente estratégico ter essa assessoria de engenharia para o condomínio, não só sob o viés de fachada, dentre outros Sim, eventos comuns, mas também para ter essa consultoria para as unidades privativas. Se for um condomínio em implantação, é o melhor dos mundos, porque você já começa tendo um procedimento é, correto, porque é aquilo que você falou, a pessoa ela passa uma vida inteira com o sonho da casa própria. exatamente. Ela vai receber as chaves, ela tem um ciricutico de fazer uma reforminha ali, ela quer deixar o ambiente do jeito que Com ela a cara sempre dela. sonhou, né? E muitas vezes isso envolve quebrar paredes e outras Uhum. intervenções que, sob o aspecto da coletividade, Não pode. né, não pode. Então, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal é: síndico não entende de engenharia, a menos que ele seja engenheiro, mas mesmo assim, para garantir imparcialidade, é recomendável que ele tenha uma empresa que Sim, trabalhe nisso para ele. Então, ele vai receber a documentação do condômino que pretende fazer uma obra, uma reforma, e aí eu vou te perguntar qual é o checklist mínimo que sim. esse síndico, de documentos que esse síndico precisa receber. Esse engenheiro, assistente técnico do condomínio, vai analisar, se estiver tudo ok, a pessoa pode continuar a obra. Mas, Marina, aí eu vou falar o seguinte: desses condomínios, todos estão devidamente ali com o regimento interno ou na convenção, o que é necessário? Tem ali a cláusula? Tá escrito, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Sem dúvida. Então, Quando a gente fala de normas, todos os condomínios estão preparados para isso? Tem ali escrito o que pode e o que não pode? normalmente os condôminos recebem o manual do condômino, o manual do proprietário. Ali consta tudo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas o que eu tenho visto no mercado são construtoras negligenciando na entrega desse documento, Sim. Dá um né? copia e cola, copia e Com cola. copia e cola, uma coisa não casa com a outra, nem a planta Não é, que o condômino recebeu é representa a referente àquilo, realidade dele. Então, cabe ao síndico dar toda a notícia ruim, do tipo, você não exatamente. pode fazer isso É, aqui, né? Então, o síndico vai receber, o engenheiro vai validar e a pessoa pode fazer a obra. E aí, ao final dessa obra, tá vendo, gente? Não para por aí. Ao final da obra, o engenheiro precisa fazer uma visita em loco. então, aí eu vou te falar uma coisa, não é no final da obra. Por quê? Também concordo. Sabe por quê? Eu tenho visto, a gente vê de tudo no condomínio. Marina, a gente tá no Eu tenho ecossistema, caos. Eu ia puxar esse gancho, mas já que você bom, antecipou, antecipe. a gente, o que que acontece? Às vezes, como o síndico não é um expert, ele recebe uma ART ou RRT, que depois eu vou até explicar para vocês qual é a diferença da ART e da RRT, ali, referente ao projeto. Só que nem sempre o que está sendo executado está exatamente como foi descrito no projeto. E além disso, vou falar aqui para os síndicos, não é suficiente só apresentar a RT ou RRT do projeto. Eu preciso receber esse documento
também de quem vai executar. Perfeito. E esses documentos eles têm que se conversar. O que está colocando ali que vai Podem ser ser documentos separados ou separados juntos. ou juntos. Perfeito. Porque às vezes o arquiteto tem uma mão de obra, ou o engenheiro, porque pode ser um engenheiro também, que ele tem mão de obra, então Ou ele empresa mesmo, parceira e tudo exato, mais, ele que ele mesmo, responde, isso, né? ele mesmo vai, aí ele coloca ali na RT. Olha, eu vou fazer essa RT, o projeto é tal e a execução da obra é tal. E aí ele põe um escopo, tudo bonitinho. Como pode ser diferentes, mas você tem que sempre ter um para o projeto e um para a execução. Perfeito. E a gente do condomínio, assim, se você é o engenheiro parceiro ali do condomínio, faça visitas sem avisar, Periódicas. Antes periódicas, mesmo do término da obra. durante a obra. E várias vezes. Por quê? Você pode ter surpresas desagradáveis. Porque mesmo você exigindo a documentação ali do projeto e da execução, o pessoal gosta de dar um jeitinho. E Então, aí, se você faz, esse é o gancho que eu ia é, puxar. Se você faz a autorização da obra e faz a visita só ao final, pode ser que aquela intervenção que foi feita é. não seja nem passível de correção, tamanha gravidade. Sim, que foi o que aconteceu nesse que eu que eu Ou estava pensando crie, aqui. ou crie, né, uma dificuldade muito grande de ser corrigida. É até possível, É, mas, né, cria uma dificuldade. Então, assim, o que eu também costumo orientar é que essa consultoria preveja a análise da documentação, sim, as visitas periódicas, porque conforme você já vai detectando a não conformidade, você já pede a é, correção. E ao final, apenas para validação, se isso. realmente o que está no projeto foi executado. É, porque, ó, nesse caso que eu vou te contar, que é recente, que são as surpresas, foi apresentado que ele não poderia mexer em paredes estruturais, de sustentação, vigas, etc. Foi colocado tudo. E eu recebi um cronograma. Então, aí eu olhei o cronograma e falei, como ele vai estar fazendo forro, eu vou estar, parte elétrica, eu vou estar vendo aqui, vou lá hoje. Quando eu cheguei, o forro Tcharam! já estava pronto. Aí eu falei, antecipou, mas assim, pronto de uma maneira que não era questão de 1 ou 2 dias. É assim, ele estava pronto, pronto, pronto. Pintado. Seco. Já estava pintado já. O forro de gesso, rebaixado, tal. Aí eu falei, olha, então, eu vou querer, eu vou querer ver o que tem, porque vocês fizeram rápido demais. Vocês estão querendo esconder alguma coisa. Que aí Hum. entra a questão da intuição e os anos de experiência, né, Marina? Aí eu falei, não, muito rápido. E o resto que tinha que ser feito não foi deixado para trás. Então, Tá. falei, aqui está com cheiro de que estão querendo esconder alguma coisa. E realmente, eles tinham cortado uma viga para deixar o teto nivelado. Então, para que eu não visse, ou que ninguém visse, que ele tinha cortado um pedaço da viga, então ele falou, né? Faz o Gesso fecha. logo. Aí eu falei, não adiantou, porque aí eu falei, fui lá, trouxe os equipamentos, a gente cortou o forro de gesso. Eu preciso ver o que que tá aí. O que que você está escondendo? E aí esse pessoal, quando me viu chegando, primeiro que eles, quando eu falei, não, mas eu vou abrir. Não, você não posso. Posso porque vocês não cumpriram aqui o cronograma e eu tenho dúvidas. Se eu tenho dúvidas, Eu não estou falando aqui, e eu estou aí falando em nome da e aí a segurança sinergia condominial. já acionei o jurídico do condomínio. Perfeito. Falei, Eu olha, tenho uma eu história. falei, olha, vamos. E, realmente, e aí ele foi. Só que aí entra naquilo, você não tem como refazer, né? Só que ele foi notificado que aquilo causa. E qualquer dano na unidade que venha acontecer com estrutura das outras unidades, a responsabilidade É. é dele. Aí entra o jurídico. Aí eu entrei com a parte, eu fiz lá, e realmente a gente furou o forro do ó. Eu quero ver o que que ele está escondendo aí. Eu tenho uma situação de um condomínio que o condomínio queria fazer uma obra, lá era um duplex, Hum, né? E ele entregou a documentação para a síndica.
A síndica advogada achou que tinha capacidade para analisar, analisou, mas aparentemente estava tudo O ok. documento. E o que tinha lá era trocar algumas posições de porta e instalar móveis planejados, tá? E aí ela autorizou a obra, que ela entendeu que estava ok, o cara começou a fazer a obra, e aí ele deu o azar, acho que ele sequer lembrou que a síndica mora exatamente no apartamento Embaixo. abaixo dele. E ela começou a ouvir um barulho de marreta. Marretada e marretada e marretada. Ela falou: gente, não tá normal isso aqui. A Móveis porta. planejados, mudar a porta de lugar e tal. E aí ela entrou em contato com o zelador dela, porque ela não foi sozinha. Ela me ligou e falou: ó, não vai sozinha fazer a É, visita em loco, mas solicita, você tem essa prerrogativa. testemunha. Ela foi, bateu na porta dele, solicitou a entrada. E simplesmente os prestadores de serviço dele tinham quebrado a laje, porque o plano era instalar um elevador. Olha só, Ou seja, tinha um buraco enorme num canto da na sala. laje. Um buraco enorme, assim. Ela podia ter cedido. A síndica E imediatamente sem, e entendeu a sem contar gravidade. que aquela laje não foi feito o cálculo para suportar um elevador. Nem a laje, tem também a questão da capacidade elétrica, porque você imagina um elevador Não, que mas não assim, foi projetado para ó, ter ali. eu vou te contar um caso que aconteceu numa obra. A pessoa quis abrir entre uma laje e outra um espaço, né? Porque ele quis instalar uma escada rolante. É sério isso, gente. Dentro do apartamento? Essa eu nunca tinha visto. Ele quis colocar uma escada rolante. E aí ele abriu, né, para poder fazer. E aí o que que aconteceu? A laje Cedeu. cedeu. Até, até a nossa equipe tá rindo, porque ó, essa A realmente. laje cedeu, Uma porque assim, escada é um rolante, meu Deus do um céu. duplex, e aí a laje cedeu. Sabe aquelas esteiras de aeroporto? Daqui a pouco as pessoas vão ter preguiça de É, caminhar e vão querer instalar a vão, de esteira de mercado, estacionamento. alguns mercados têm, né? Então, e aí a laje cedeu. E o prédio todo foi interditado, Evacuação evacuação. total. Por quê? Ele estava na cobertura, a laje cedeu. Esse era o risco da minha cliente. Então, a laje cedeu, entendeu? E aí? O prédio foi evacuado. Quem paga essa conta? Aí o jurídico entrou e ele a cobertura lá dele não era suficiente para pagar todas as unidades. Eu sei que, porque assim, na hora pede para todo mundo evacuar o prédio, aí todo mundo sai, vai, né? Vai para Né? ali, vai. Defesa Civil Então, e mas tudo mais. até quando o pessoal se tocou do que realmente tinha acontecido, porque, não, mas o que que aconteceu? Que laje cedeu? Mas por que cedeu? E aí foi falar, não, ele foi instalar uma escada rolante entre Um o pavimento e pavimento e o outro. outro, porque a cobertura, olha, Tiveram que contratar segurança pro segurança. condômino, né? Ele, Porque inclusive, ele levou alguns socos, tal, porque teve gente que realmente gente, eu perdeu. tô rindo, tá? Mas Mas não não, a, justifica. a coisa foi grave, Gravíssimo. gravíssimo. E esse prédio teve que passar por toda uma reforma, um reforço estrutural, que durou 3 anos. Meu Deus, e o custo da desocupação disso? Porque não é só o custo da reforma em si, é o custo da Não, desocupação de todas as famílias, os exatamente. prejuízos financeiros decorrentes Exatamente disso. isso. Assim, é Você uma teve que, conta você teve que, quase que você impagável na teve que, minha concepção, sim. porque você também está falando de danos morais para É, essas famílias. inclusive, porque as famílias tiveram que, algumas têm um lugar para ir, mas outras não tinham. Porque você está na sua casa, aí você vai para onde? E você fica na casa de um familiar por alguns dias. Uhum. E a três pergunta que não quer anos, calar, esse síndico, né, tinha feito as questões preventivas, de receber a documentação dessa obra, ou realmente o condomínio fez a então, revelia ele dele? tinha a do projeto.
a Tá. documentação do projeto. Que No não não, estava não. escalante, obviamente. Não, era mais ou menos aquilo. Ah, vou, trocar uma porta, vou ampliar aqui, vou trocar o piso da do do Uhum, da sacada, vou fazer uma revitalização aqui, coisas, né, o projeto não via, e era aquilo, móveis, né. uhum. Então, mas não tinha a documentação da execução. Gente, essa conta não acaba, essa conta não Esse tem só para fim. você ter uma ideia, esse processo ainda está em Sim, andamento. sim, sim. Aliás, eu tô curiosíssima, se não correr em segredo de justiça, eu já vou lá Corre, ver. corre em Corre, segredo né? é, Imaginei, por isso que eu falei. corre em segredo de justiça. Mas como eu tenho contato, porque vira e mexe eu Uhum, tenho que estar, indo dar uhum, prestar algum esclarecimento para o pessoal da justiça, né, o uhum, advogado ou até mesmo o promotor, tudo, uhum. porque a coisa e assim, é uma dívida que você como É, você falou, além dele estar sendo processado, pelo condomínio, alguns condôminos também, claro, claro. se juntaram, alguns Uhum, entraram individualmente, outros se juntaram, uhum. acho que tem um grupo, acho que de 20 moradores que se Entraram em exato, litisconsórcio, que a gente fala. exatamente. Entendi. Outra coisa muito comum de engenharia que bate na minha mesa, Érica, é justamente esse conceito de querer unir sala com varanda gourmet. Eles simplesmente tiram aquela É porta-balcão. assim, tem, alguns condomínios que não vai al que é possível fazer, e tem condomínios que não é possível fazer. Por exemplo, tem condomínios um condomínio recente que eu fui visitar, ele não eu posso tirar a porta, mas eu não posso Uhum. tirar o caixilho, Tá. Uhum. entendeu? E porque a pessoa já queria falou: "Não pode". Ou então até você alguns pode tirar o caixilho, mas você não pode aumentar o vão. Você vai ter que manter aquele vão do jeito que ele está. Uhum. Eu posso tirar tanto o caixilho quanto a porta, normalmente é de vidro, você pode tirar, você vai fazer ali, o acabamento em Mas tem alvenaria. todo um projeto para isso, tem um Além cálculo. do projeto, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai retirar esse caixilho, para que você não danifique a estrutura, porque Uhum. ali passa ferragem, para Uhum. ficar aqui. Então você tem que tomar muito cuidado. E a outra situação é envidraçamento de sacada, Ela minha é amiga. ela é no ela tem normas, não pode ser com qualquer tipo de vidro, ele tem um vidro específico, inclusive eu vou aproveitar, não é só o envidraçamento de sacada, a gente tem visto, às vezes em visitas técnicas, o pessoal faz a cobertura em vidro, com Uhum. vidro fora das especificações. Esse vidro para ele vamos supor, se você tem uma chuva ou um vento um pouco mais forte, esse vidro, como ele não é preparado para isso, ele pode quebrar e ele pode, causar acidentes, dentro da unidade como fora da Eu já tive unidade. uma ocorrência dessa, de Então, uma lâmina de vidro e cair isso em cair. cima do playground. Foi uma coisa assustadora Então, e graças a Deus não tinha ninguém não tinha embaixo. ninguém no momento. Mas Porque caiu caco de vidro até dentro da sim, piscina. exato. Tiveram que trocar tudo ali, e ainda assim ninguém consegue Correndo garantir risco de ter um caco às ali, vezes você pode ter remanescente. ali um minúsculo e pode machucar, ainda Nossa, mais se for uma foi. criança, né. Inclusive, foi o mesmo Cristo do elevador. Olha Ah, só, ele é bonzinho, ele é né? ele é muito legal, ele gosta de fazer reformas, né, É, mas ele não e gosta de contratar certinho, né. não, ele gosta de fazer a maneira dele, É, que ele acha que é um o certo. elevador, um envidraçamento fora da norma. Então, o envidraçamento também você tem que exigir ART, ou, no caso do vidro, é ART É, mesmo. o fluxo ideal é primeiro você aprovar isso em assembleia, porque você tem que ter um padrão, Sim, né? Tem cor, tem a tem cor, e assim, lá está especificado que qual o é a capacidade da sacada não, e o no vidro também, quesito. e o Uhum. tipo de vidro. Porque as sacadas ela tem um vidro específico. E você recomenda que o condomínio atue no preventivo, tendo, por exemplo, um laudo de um engenheiro calculista para avaliar peso desse vidro pesa, Sim, né?
Normalmente as construtoras entregam Sim. isso, mas já tenho Se e visto também se algumas ele não não entregarem. se a construtora não entregou, porque às vezes o que que a gente acontece? As construtoras, de 2005 para cá Uhum. começaram a entregar. Uhum. 2005 para trás não tem. Aí sim você tem que verificar, contratar alguém para fazer o cálculo, para verificar se aquela construção aguenta, foi previsto O peso do o vidro, né? envidraçamento da Uhum. sacada. Porque de 2005 para cá, quase todos os condomínios, a maioria dos condomínios, ele já prevê que você vai fechar a sacada. Uhum. Mas de 2005 para trás, não. Então, aí o correto mesmo é contratar o engenheiro calculista para ele verificar, ó, me passa as especificações e ele vai lá em loco, nas unidades, vai verificar e aí ele vai falar, não, aqui aguenta esse peso, não aguenta esse peso. Muitas vezes a gente também tem visto gente querendo construir, você falou de calculista, gente, eu tenho um espaço aqui nos condomínios mais antigos e eu queria fazer uma piscina. Destinação de área comum. É. Uhum. E aí você tem que verificar se a laje vai suportar ou não, ou se Perfeito. você vai ter que fazer um reforço estrutural. Ou seja, o condomínio é um terreno fértil para engenharia, porque a gente já falou aqui de fachada, a gente já falou aqui de unidade privativa, Sim, a gente já falou de envidraçamento, sim. a gente já falou de alteração de destinação da área comum, a gente nem falou de elevador, a gente nem falou de acessibilidade. O elevador só ficou por conta desse seu condômino Pois é. que ele quis um elevador próprio, Ah, particular. mas o meu ainda é menos pior do que o Sim, seu cliente do da escada da rolante. rolante. Então a gente tem um terreno bastante fértil para Tem discutir várias muita coisas. coisa. Tem o condomínio, ele não é uma empresa, mas é uma empresa e ele tem todo dia alguma coisa para ser feita. Seja manutenção do elevador, caixas d'água, as bombas, a parte Bombas. elétrica, acessibilidade, tem as fachadas, tem cobertura, tem telhado, tem infiltração, tem caixilho. É Uhum. tanta coisa de um condomínio, é tanta coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro. O síndico tem muito trabalho. O síndico tem muitas responsabilidades. Acho que até ficou um pouco batido essa história de que, olha, o síndico responde civil e criminalmente, né, pelos atos da sua gestão. Mas o que isso significa na prática? Que aquilo tudo que você fizer errado ou não fizer é o É, seu CPF que está ali. é. Então, assim, um recado até que eu gostaria de deixar, uma reflexão, né? É que você tenha parceiros, todo mundo tem Sim, suas preferências, mas que você não se deixe levar apenas por aquelas empresas que te ofereçam algo a mais, mas que você se preocupe, no fundo, por aquela empresa que vai blindar o seu CPF, que não adianta você ter fechamento com uma empresa e no final das contas ela não te prestar um bom serviço, porque não é ela que será responsabilizada no caso de uma ocorrência. A gente tem, sim. infelizmente, visto muito isso no mercado. Eu vou ser canceladíssima por falar isso aqui no seu podcast, que tem uma audiência muito relevante, né? Mas faz parte do nosso trabalho essa conscientização. E ali no início a gente falou da profissionalização desse mercado, né? Do condominial. Ele tem que estar cada vez mais profissional, seja com o síndico, seja com as empresas que prestam serviço para esses condomínios, porque senão a gente realmente vai se deparar com situações de elevador dentro de seja dentro da unidade, a escada rolante, gente querendo mandar mais do que Pois é, ou contratar os errado, desafios são muitos, mas muitos. aquilo que você pode controlar, aquilo que você pode mitigar, que é o controle dessas manutenções, por que não, né, fazer dentro de um fluxo? Porque assim, o síndico ele já possui um desafio altamente desgastante, que é a gestão de pessoas. E isso, o síndico, ele pode usar ferramentas de mediação e tudo mais, mas é alguma coisa que ele tem pouco controle. Ai, soft skills, ai, inteligência emocional. Gente,
Nós estamos inseridos numa sociedade complexa. Você pode ter feito o melhor curso de inteligência emocional de mediação. A grande realidade é que nós não sabemos qual vai ser a reação das pessoas, Sim. né, seja num momento de crise ou no momento do cotidiano, que às vezes a pessoa tem uma reação que a gente não espera que tenha, né. Então, que pelo menos ele não negligencie naquilo que é mapeável para ele, né. Então que ele tenha realmente fluxos, que ele tenha procedimentos, né, que ele tenha uma boa administradora, né, que não é só emitir os boletos, que não é só: ah, o síndico me autorizou, eu mandei fazer, mandei executar", sem ter uma análise crítica de falar: "Olha, síndico, você não quer avaliar isso aqui melhor?", né, você não quer redesenhar essa previsão Isso é importante, né? melhor? Isso seria muito importante. Isso seria o cenário ideal, né? É, uma administradora, um É, jurídico, uma engenharia, uma auditoria contábil, a depender da situação do condomínio. Então, se o síndico pode controlar determinadas situações para se desgastar com outras, é menos um trabalho para ele. Marine, mudando um pouco, mudando de assunto, mas falando ainda do mercado condominial e da profissionalização, você é uma das idealizadoras do Condo Conference, Ai, a que menina dos é, meus olhos. que é justamente buscando essa profissionalização, trazendo conteúdo para o mercado, para os síndicos, para as administradoras, para quem trabalha com esse mercado tão complexo, mas buscando isso, né? Buscando essa qualificação, né? Não é só mais um evento, não é? Uhum, Me fala um é. pouco desse Condo Conference. Bom, primeiro que a partir do Clube W Condo, que é esse clube de mulheres do mercado condominial que eu participo e você também, aliás, também nos conectamos a partir dele. Sim, Eu conheci a Keila Silva, que é sócia, CEO e sócia da Destra, administradora de condomínios, e a Mari Mendonça, que ela é representante comercial de várias empresas do ecossistema condominial que prestam serviços para condomínio. A gente se conectou, a gente teve afinidade, somos três mulheres muito críticas, mas muito legais. E aí sou testemunha que elas são legais. nós entendemos que a gente precisava realmente fazer um movimento, porque não, gente, não é só reclamar: "Ai, o mercado tá assim, o mercado tá assado", tudo bem, tá, mas o que que a gente vai fazer Para melhorar. para melhorar, né, para fazer a nossa parte, né, dentro disso. Então nós realmente abrimos uma empresa de eventos chamada Equina Eventos, e o nosso propósito é realmente de capacitar os players do mercado condominial. Então, a gente tem eventos de capacitação, que são verdadeiros workshops, e a gente tem um evento autoral chamado Condo Conference, que é um evento anual. O ano passado a gente fez a primeira edição, no dia 1º de agosto de 2025, e foi um sucesso, tá? Eu sou consumidora de tudo quanto é evento que vocês podem imaginar, do pequenininho até o Sim, grandão, tá? Mas o nosso, a gente criou alguns critérios, né? Primeiro critério, regionalidade. Vamos dar espaço para as empresas tradicionais e para os síndicos e presidentes de associação da nossa região para a gente se fortalecer, a gente se reconhecer, sim. né? O outro critério foi de colocar patrocinadores no palco, Que é um diferencial, né? mas olha o pulo do gato, sem exclusividade. Ah, sim. Então, empresas de engenharia vão para o painel discutir com os seus concorrentes, porque a gente quer passar a mensagem para o mercado de que existe espaço para todo mundo trabalhar. E que não precisamos agir como concorrentes, e sim como parceiros. Ai, mas que utopia de vocês. É só não ir no evento. É simples Não, e assim. assim, o concorrente, ele não é seu inimigo. Perfeito. O concorrente, ele faz com que você cresça, que Uhum. você melhore. E às vezes, numa conversa, num debate, você consegue até mudar, falar, olha,
não tinha pensado. Você tem uma outra opinião. Sim. É importante essa troca. E de repente você está no momento da sua empresa que você está deficitário num detalhezinho que Exatamente. você pode Do aproveitar outro, o parceiro, exato. né? Então, assim, esse foi um quesito que quando a gente começou a desenhar o Condo Conference, nós também tivemos um receio, né? Porque as pessoas, elas cada vez mais demandam exclusividade. Uhum. Então, foi uma forma de filtrar realmente as empresas, porque só aderem ao Condo Conference aquelas empresas que se bancam, que falam, não, não tem problema nenhum, eu vou lá discutir, agregar e somar, conversando lado a lado com o meu concorrente, com o meu Sim, parceiro de mercado, sim. e ao mesmo tempo trocando ideia com o público, porque o Condo Conference não é um evento grandioso, é um evento intimista. A gente não tem nem palco, para falar a verdade, né? A gente discute ali no mesmo nível, né, do nosso público. E Então, vocês abrem para perguntas, né? sim, a ideia é que a gente tenha esse bate-bola, né? Claro que a gente tem ali um mediador que Sim. vai direcionando as demandas e quando o público. E é muito legal porque no decorrer dos painéis, aí o público ele vai se sentindo cada vez mais à vontade de contar as suas experiências e tirar uma dúvida e tudo mais. E aí a gente começa o credenciamento às 8h30 da manhã e vamos até 9 horas da noite ali. Esse ano, Gente, esse ano vai ser a segunda edição. segunda edição, Que dia dia vai trinta e ser? um de julho, no Pátio Gol, em Campinas, e a gente entende que ninguém aguenta falar de trabalho um dia inteiro. Então, nós tivemos o cuidado de escolher um local rústico, um local imerso à natureza, para que seja também, assim, um momento de capacitação, mas também um refresh para a cabeça de Sim, todo mundo, seja para os importante. patrocinadores, seja para os convidados. Não é um evento, gente, não fiquem bravos, tá? Não é um evento que a gente vende ingresso, é um evento que a gente trabalha com síndicos, convidados, presidentes de associação convidados. Eu espero muito que eu possa chegar Em num breve, nível, é, né, de poder abraçar e receber todo mundo, mas é um evento realmente intimista. A gente também tem uma limitação, né, de quantidade de pessoas pelo espaço que a gente fecha, é um coworking, ele tem vários andares, e como eu disse, é um ambiente rústico, então ele não pode ter, por exemplo, determinada quantidade de pessoas num pavimento só, sim. né? Então, a gente tem todo esse cuidado e queria, em nome da Ecne Eventos, em nome do Condo Conference, agradecer, Érica, porque você é uma das empresas que aceitou esse desafio, que abraçou esse projeto, e a GLG Construções será a nossa patrocinadora ouro para o Condo Conference, dia 31 de julho, no Pátio Guon, em Campinas. Muito obrigada. A GLG, para mim, será um prazer estar lá com vocês no dia 31 de julho. E vai ser um evento maravilhoso. A segunda edição vai superar a primeira. Não percam. Aí acompanhem nas redes sociais do Condo Conference. Vocês vão ver um evento. A primeira edição foi espetacular e a segunda Sim. vai ser melhor A ainda. gente ficou muito feliz porque nós vendemos todas as cotas de patrocínio 2 meses antes do Olha evento, aí. né? Então tinha empresa que estava assim, louca para participar e a gente já, infelizmente, não tinha mais espaço, mas Só na terceira edição ano que já. vem estamos aí, é um evento lindo, é um evento mastermind, é um evento que estão inclusas todas as alimentações. A gente tem ali um welcome coffee, a gente tem um almocinho afetivo, comidinha Olha mineira, aí. e a gente tem um happy hour com um DJ, com comida de boteco e uma cervejinha de qualidade para a gente Vai poder ser muito bom. fechar e fazer muito networking. Vai ser um sucesso. Segunda edição. E aí a terceira, a quarta já separa na agenda, que aí a sua empresa pode estar participando É aí isso aí. com as meninas. Marine, a gente está, olha, nem acredito que está acabando. Ai, tem tanta coisa ainda para A falar. gente fala pouco, né? É, a gente fala pouquinho, mas ainda e outra coisa, como você disse, tem muita coisa para Muita falar de coisa. condomínio. Mas aí eu vou te perguntar assim, vou te pedir para completar uma frase. O melhor processo é aquele que? O melhor processo é aquele que evita outro. Perfeito. Se você tivesse um minuto para conversar com os síndicos, qual seria o conselho mais importante que você daria para eles?
Uau, isso você não me falou para eu poder já vir com um discurso pronto. Surpresa, aqui é surpresa. Eu acho assim que não tem um grande segredo. Eu acho que eu não teria a menor pretensão de inventar a roda. Eu acredito que nós negligenciamos no simples. E aí que está o perigo. Então, seja você síndico orgânico, seja você síndico profissional que pretende abraçar outros condomínios, crescer, empreender, que é uma tarefa tão difícil no nosso país, busque conhecimento, se capacite, estude boas parceiras de mercado. Se for possível, tenha uma boa administradora. Se for possível, tenha um bom jurídico. Se for possível, tenha uma boa contabilidade. Se for possível, tenha uma boa engenharia. E cuidado com as enrascadas, que são muitas, porque no final das contas é o seu CPF que está em jogo. Marine, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no Obrigada, Papo de obrigada. Prédio. E essa foi a Marine Vasconcelos, provando que a engenharia e o direito podem andar juntos, Devem andar devem andar juntos. porque aí o condomínio vai ser muito mais prático, né, Marine? E valorizado, Valorizado. porque o que todos nós queremos é um Sim, condomínio saudável, saudável. harmônico e financeiramente valorizado, né? Para quem quer alugar, para quem quer vender e para Sim. quem quer conviver. Eriquinha, muito obrigada pelo convite. Foi um papo tão agradável que a gente nem viu a hora passar. E eu quero cartão fidelidade, porque eu quero voltar outras vezes. Pode Já estou me voltar. convidando. Vai voltar porque a gente tem outras coisas para Ó, falar de condomínio. um beijo. Beijo. Te amo. Obrigada. Também te amo. Beijo. Obrigada. Tchau.